Aula de Ciências, página 230, conhecer o solo. Vamos lá? Neste módulo, você vai compreender a importância do solo para a manutenção da vida dos seres vivos. Você também vai conhecer e identificar diferentes tipos de solo. Nós vamos analisar qual o solo mais adequado para o cultivo de uma horta, identificar a cor, a textura e a composição dos diferentes tipos de solo, analisar e comparar características dos componentes do solo por meio da visão e do tato, e identificar a permeabilidade dos diversos tipos de solo. Esses são os objetivos deste módulo. E algumas atividades são experiências e você vai fazer aí na sua casa. Caso não tenha condições, eu vou deixar um vídeo para que vocês observem a realização dessa experiência e possam analisar os elementos indicados. Tudo bem? Vamos lá. Página 230, acompanhe a leitura com a professora. Conhecer o solo. Você sabia que algumas vezes as plantas cultivadas não se desenvolvem, ficam amareladas ou morrem? Mesmo quando plantadas de acordo com as recomendações para regas, exposição à luz solar e temperatura adequada? Nesse caso, o problema pode estar no tipo de solo utilizado. Então, nós já aprendemos que, para ter sucesso a germinação de uma semente, além das condições internas dessa semente, né, que são as características dela mesmo, como que ela está, se ela está boa, né, se ela está íntegra, também tem a questão da luz, a questão da água, a questão da temperatura, porque nós vimos que o feijãozinho lá dentro da geladeira, ele não se desenvolveu. Aquela semente não era adequada para aquela temperatura. Agora, nós vamos analisar também os tipos de solo, que cada solo, ele tem a sua característica que vai interferir ou não no sucesso da nossa horta e do desenvolvimento dessas sementes. Vamos lá. O solo é chamado popularmente de terra. O solo, nós já conhecemos, nós sabemos que o solo é o chão, e nós chamamos o solo de terra. O solo, ele é utilizado para construir as casas, para construir as cidades, o essencial para nossa sobrevivência. Mas agora nós também vamos analisar o porquê o solo, além de ser o lugar onde nós vamos plantar, onde nós vamos cultivar, o porquê ele é tão importante para o desenvolvimento das plantas. Vamos lá? Página 231, a importância do solo. Acompanhe a leitura com a professora. Você sabia que o solo é mais do que apenas o chão que pisamos? Sobre ele são construídas casas, edifícios, as ruas das cidades onde vivemos. Além disso, o solo serve também para dar sustentação às florestas, às savanas e a outros ecossistemas, abrigando uma grande variedade de vida. Olha só, savanas são um tipo de vegetação predominantemente baixa, com algumas árvores espalhadas. Pode ser encontrada na África, na América do Sul e na Austrália. Ecossistemas é o conjunto de relações dos seres vivos entre si e entre os fatores físicos: água, ar, luz, temperatura, solo, etc. De determinado ambiente, jardim, floresta, rio. Então, olha só, aí na primeira imagem da sua apostila, nós temos um grande número de animais se alimentando do capim que cresce no solo das savanas. Depois, nós temos também uma imagem aí, ó, dizendo que o solo também serve de abrigo para várias espécies de animais. O solo usado para a prática da agricultura e da pecuária. Olha que belezinha aí, ó. Dá uma olhadinha nas imagens da sua apostila, tá bom? Está tudo explicadinho. E vamos para a página 231. Nele, boa parte da água das chuvas infiltra, formando reservatórios subterrâneos de água, como os lençóis freáticos, mais perto da superfície, e os aquíferos em áreas mais profundas.
lençol freático, ele está um pouco mais perto da superfície e os aquíferos, eles ficam mais profundos. Então, a água dos aquíferos, ela é mais pura, tudo bem? Essa água mantém o solo úmido e é usada para a irrigação de plantações e absorvida pelas raízes de plantas. Nós temos a ilustração na página 232. Olha só, no esquema do ciclo da água é possível observar a água da chuva que infiltrou no solo. Ele é também chamado de ciclo hidrológico. Uma parte da água que cai das chuvas, ó, é levada para os rios, outra parte fica no solo, outra também vai para os lagos, oceanos, né? E ainda uma outra parte se transforma em vapor e volta para a atmosfera. E uma pequena porção fica no solo, no subsolo, formando os lençóis freáticos. E a água é necessária para as plantas realizarem a fotossíntese? Lembra que nós já estudamos isso. Olha a horta sendo irrigada. Você entendeu como o solo é importante para a vida? Página 233, tipos de solo. Você deve ter notado que existem diferentes tipos de solo. Solos arenosos, onde a água escoa com facilidade, e solos argilosos. Isso não acontece, a água não escoa com facilidade. Então, acaba formando uma lama. Você tem as duas imagens aí na sua apostila. Por isso, antes do preparo da horta, é preciso saber que tipo de solo tem características apropriadas para o crescimento das hortaliças escolhidas. Sabe por quê? Solos extremamente duros, por exemplo, tornam difícil a penetração das raízes das plantas. Já os solos que encharcam facilmente favorecem o desenvolvimento de doenças nas plantas. Muita água, a planta também acaba embolorando, né? Para conhecer os diferentes tipos de solo, vamos investigar algumas de suas características, como a cor, a textura, a composição e a permeabilidade. Você é o cientista 1. Será que todos os solos têm a mesma cor? E você sabia que a cor do solo nos fornece muitas informações sobre ele? Materiais: 3 bandejas plásticas ou de isopor reutilizado. 3 recipientes, potinhos de plástico ou de vidro transparente, cada um com um tipo de amostra de solo diferente, de jardim, de horta, de terreno baldio, areia de construção, areia de parquinhos, etc. 3 etiquetas e folha de jornal. Procedimentos, página 234. Forre a mesa de trabalho com as folhas de jornal. Sobre elas, organize as bandejas. Identifique os recipientes com etiquetas numeradas. Despeje um punhado da amostra do solo 1 em uma das bandejas. Repita o mesmo procedimento com as outras amostras. Analise a cor e registre na tabela. Os solos apresentam grande variação de cores. Quanto mais escuro o solo, maior é a quantidade de matéria orgânica. Solos avermelhados estão associados à presença de argila e solos esbranquiçados demonstram a presença do carbonato de cálcio. Matéria orgânica são os restos vegetais, folhas, galhos, raízes, cascas, etc. E animais, fezes, urina, etc. Solos com matéria orgânica possuem mais nutrientes para as plantas. A argila é um mineral formado por grãos muito pequenos de certos tipos de rochas. Carbonato de cálcio é a substância química de cor branca presente em grande quantidade na natureza, como nas conchas, nos recifes de corais, nas carapaças de seres marinhos e nas cascas dos ovos. Você sabia? O solo apresenta camadas horizontais, com cores diferentes. O primeiro cientista a estudar as diferenças de cores das camadas do solo foi o russo Dokuchaev, 1846 a 1903, entre os anos 1877 e 1878. A cor do solo está relacionada ao clima e à vegetação do local, entre outros fatores. Preste atenção na coloração do solo
para realizar o registro na tabela do Você é o Cientista 1. Os solos podem ser compostos pela mistura de diversos componentes, como a areia, a argila, o calcário e a matéria orgânica, que influenciam nas suas características, como a permeabilidade. Esse solo permeável da imagem, com esta cor mais amarelada, devido à sua composição, possui muitos poros que permitem a passagem da água. E por isso é chamado de solo permeável. Ele não acumula água e torna-se pouco úmido. Já no solo impermeável, a composição é de partículas menores e com menos espaços entre si, e influencia na condição da água circular ou não por esse solo. Os solos também podem ser classificados de acordo com outras características. Vamos ver. Solo umífero. O solo umífero contém muito humus, ou seja, restos de animais e vegetais em decomposição. Absorve bem a água e a deixa acumulada. É também chamado de terra preta e é muito bom para o plantio, porque é rico em nutrientes para os vegetais. Solo arenoso. É um solo que não acumula muita água e, por isso, forma terrenos secos. E possui essa coloração mais amarelada. É preciso um sistema de irrigação para que possa ser feito o plantio. O solo argiloso forma terrenos úmidos por reter muita água. É composto por grãos de formato menor, que deixa pouco espaço entre eles, e por isso, quando está molhado, fica pegajoso, mas quando seco, costuma rachar. A terra roxa é um solo muito fértil utilizado para as plantações de café. E temos também o solo massapê, que é muito utilizado para o cultivo de cana-de-açúcar, porque ele é rico em argila e areia. Escolha 3 solos de cores diferentes e realize o registro na tabela da página 234. Até mais!